Olhando da pedagogia, então, ela está muito acuada, porque, de certa maneira, ela encontra nas novas tecnologias uma concorrência, não só um desafio, mas uma concorrência. E dentro dessa tradição universitária de resistência, de não mudar e tal, então a pedagogia toma aí uma certa frente. O que é uma grande bobagem, porque eu acho que hoje também se pode mostrar que, assim como a pedagogia precisa das novas tecnologias, também eu poderia dizer, pelo menos acho, que as novas tecnologias precisam da pedagogia. Então aí entra a grande questão da inclusão digital. Porque nós temos uma visão de inclusão digital muito apressada, muito encurtada, como é muito comum, né? Então, por exemplo, na escola, como é que entra a tecnologia lá? Pelos laboratórios de informática. Então, praticamente todas as escolas no Brasil, todas é um exagero, mas muita escola mesmo, tem laboratório de informática. E você vai lá ver, tem alguns computadores, geralmente ultrapassados, pouco uso, entendeu? Porque nunca conseguimos inserir isso na aprendizagem do professor e do aluno. Então fica opcional, fica lateral, vai quem quer, faz quando quer e tal, e não funciona. Mesma coisa a distribuição de computador. De vez em quando o MEC inventa um monte de computadores, manda para as escolas, aí a gente faz pesquisa em seguida e descobre que 30% não foram abertos, 30% já estão estragados, 30% são usados para outra coisa, aprendizagem nada, não tem impacto nenhum. Então uma conversa que estamos fazendo hoje, que eu acho que é muito importante também para refazer os cursos de pedagogia, é mostrar que a inclusão digital mais correta, mais promissora, mais bem fundamentada é aquela que é feita pelas alfabetizações. Eu estou usando o plural aqui, porque também a alfabetização no singular já foi. Então, aí, você teria a chance de colocar as novas tecnologias dentro da aprendizagem do professor e do aluno. Do aluno é óbvio ululante, porque ele vai precisar a vida toda disso. Do professor ainda nem tanto, porque, digamos, ele pode ser professor sem isso ainda. Mas um dia também não vai mais poder ser professor sem isso. Mas no aluno, então, é um fato consumado. Tem que entrar na aprendizagem do aluno. A aprendizagem do aluno começa na escola, quer dizer, começa antes, na verdade, mas formalmente começa na escola. Então, aí tem que entrar a tecnologia. Então, a grande questão seria fazer escolas informatizadas, nesse sentido mais amplo de informatizar, né? De que os alunos tivessem acesso ao computador um a um. Não temos condições, também não temos dinheiro para isso, mas seria começar essa ideia. Então, pelo menos defender a ideia de que as escolas de tempo integral deveriam ser, porque o aluno fica lá 8 horas por dia, pelo menos, não é? Que eles lá já tenham uma aprendizagem tecnologicamente correta. O aluno já tem, então, acesso às habilidades do século XXI. E a pedagogia, então, que tem que se renovar. Acho que nós temos que reinventar uma pedagogia, começar de novo, porque hoje a pedagogia desconhece isso, né? E ir montando um pedagogo tecnologicamente correto também para fazer frente ao pessoal de informática. Porque como o pedagogo não sabe discutir essas coisas, tem medo de discutir ou não quer discutir, o informático faz o que quer. Então, ele vem, então, esses enfeites típicos da educação à distância. Vou colocar aqui um que hoje está muito na moda. O quadro branco digitalizado. É uma tecnologia muito interessante. Você escreve no quadro branco, já é digitalizado, e pela internet qualquer aluno que está aí na sala puxa e põe no computador dele. Então você copia ipsilitris direto, né? Aí você pode ver duas coisas. Quer dizer, a tecnologia não tem problema, a tecnologia é ótima. Mas, pedagogicamente falando, é um instrucionismo desbragado. Quer dizer, você aperfeiçoou a cópia. Você evita a autoria. Porque você escreve tudo lá e o aluno copia tudo e leva tudo já gravado em arquivo de internet, entendeu? Então aí nós temos que saber mudar isso. Quer dizer, vamos usar a lousa, o quadro branco digitalizado, mas para outras coisas. Talvez para os alunos exercitarem, para fazer uma discussão, e não para escrever conteúdo para ser copiado. Pedagogicamente correta tem que ser uma pedagogia que saiba lidar bem com o que é aprender bem. Então tem que ter boa teoria de aprendizagem, uma boa prática de aprendizagem, tem que saber pesquisar, elaborar, tudo isso que é importante, considerado hoje fundamental de uma boa aprendizagem. Acho que tem que ser o curso modelo. Acho que todos os outros cursos deviam poder dizer, vou ver na pedagogia como é que se aprende bem. Eles lá sabem disso. Então resolver isso. Em segundo lugar, resolver a questão tecnológica. Então, não usar a tecnologia para fazer a mesma coisa, ou para aperfeiçoar o instrucionismo, mas usar as novas tecnologias para calçar ainda melhor essa expectativa que nós temos de aprender bem.
Então, também aí é muito importante a presença da pedagogia para também questionar as novas tecnologias. Questionar, então, de dentro, não porque não gosta, porque está fora, porque tem raiva, mas de dentro, sabendo usar, sabendo entrar nas filigranas dela e dizer isto serve, aquilo não serve, para humanizar as tecnologias, para exatamente colocar a tecnologia a serviço de uma boa aprendizagem e não entrar aí como objeto. É preciso entender também que a autoria ganhou novas dimensões também. Essa é uma discussão que ficou interessante no mundo das novas tecnologias, né? De um lado, você mantém a ideia de que é importante promover a autoria, inclusive individual, o blog faz isso, mas também descobrimos que a autoria nunca é completamente original. Que como os velhos linguistas diziam, quem fala é a linguagem, não é o autor. Quer dizer, o autor, quando expõe uma ideia, não expõe propriamente uma ideia dele, porque não há como ter uma ideia própria. Você tem ideia que outros já tiveram, porque você tem uma cabeça que veio de outras cabeças. Você não tem uma cabeça completamente original. Você é um elo de uma cadeia que tem antes e tem depois. Então isso até montou a ideia interessante da morte do autor, uma tese que causou muito estardalhaço com Barthes já de algum tempo, né? Mas que retornou agora, né? E aí está então a guerra interna na Web 2.0 de facilitar o acesso às coisas, que agride muito os editores de livro, o copyright, inventaram o conceito de copyleft, até por um joguinho de palavra interessante, porque o copyright eles dizem que é uma coisa de direita, e o copyleft, left é esquerda, né? Mas também é deixado, você deixa outra pessoa copiar. Copyleft é uma cópia que você deixa copiar, mas também quem copiou tem que deixar o outro copiar, quer dizer, fazer uma cadeia sempre aberta, e não alguém copia e fica só para ele, como é do software livre. Não é? Então também existe uma guerra grande aí de abrir um pouco as coisas. Como hoje a cópia é um inferno, né? E também nas universidades o Xerox é a máquina mais importante que tem lá dentro, né? Então logo abrir isso. Então, por exemplo, que quem publica um livro tem direitos autorais da primeira edição. Depois é domínio público. Eu tenho muitos livros publicados, mas hoje, pensando bem, eu estou a fim de concordar. Acho que isso é muito mais interessante. Tem muitos trabalhos já que montam essa ideia. Por exemplo, um americano, Benkler, escreveu um livro, A Riqueza das Redes. Ele tenta mostrar que isso já seria talvez um novo modo de produção, como é a Wikipédia, em que as pessoas não ganham nada e produzem freneticamente. E produzem bem. O que eles chamam, então, de dádiva cultural. A Wikipédia é uma dádiva cultural. Você não paga nada para usar a Wikipédia. E tem por trás um enorme trabalheiro, uma enorme construção. Eu não sei se é um novo modo de produção, se é um pouco de charme, entendeu? Mas tem aí uma coisa muito interessante, e que quem é o dono? Então, o bem comum, de certa maneira, tem uma chance. O interesse comum. Eles também não querem acabar com os direitos autorais, não. Eu acho que também quem faz tem que ter algum mérito e tal, tem que ter algum direito. Mas não essa coisa meio capitalista, assim, ostensiva, obsessiva, de que tem um dono só, porque no fundo se tem a noção de que uma ideia não tem dono.